Bom dia, meus alunos do 7º ano da Escola CESP. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos começar mais um dia, mais uma segunda-feira, com fé e confiança no nosso Senhor. Estamos aqui para um novo assunto, aliás, novo para alguns e revisão para outros. Falaremos hoje dos pronomes. Nós já vimos alguns tipos de pronomes. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles e acrescentar outros pronomes também, tá bom? Então, hoje a nossa aula vai ser baseada no livro da língua portuguesa. Este livro aqui, ok? Nós estudamos a semana passada pela gramática, nós já estudamos os pronomes pela gramática e hoje nós vamos estudar ele pelo livro de língua portuguesa. Então, todos precisam desse material aqui para fazer a correção das atividades, suas atividades e a correção das atividades, ok? Tá aqui, ó, livro de língua portuguesa. A página é da 56 até a 59, tá bom? Mas antes de começarmos este acompanhamento, eu gostaria primeiro de apresentar para vocês essa plaquinha para que vocês pudessem fazer uma pequena leitura, observando, ó, pronomes. Tá vendo, ó? Pronomes. Palavra que representa um substantivo, um nome, sendo usado com termo, adjetivos ou oração inteira, com a função de nomes ou que pode substituir. Então, eu sempre falei para vocês, sempre descrevi sobre o pronome, que são palavras que podem substituir nomes, substantivos, não é isso? Adjetivos também, e que estão sempre presentes em frases ou orações, não é isso? Então, meus amigos, meus alunos, hoje nós vamos fazer essa revisão. Agora que você já tem um conceito do que realmente é pronome, são palavrinhas que vão substituir os nomes, não é isso? Então, agora nós vamos conhecer a classificação de cada um deles. Mais uma olhadinha aqui para esta plaquinha, por favor. Ó. Temos então aqui, ó, os tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais e oblíquos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes reflexivos. Então, esse conteúdo vocês encontrarão na página do livro Língua Portuguesa, da 56 até a 59. Lá tem um conteúdo e também tem as atividades relacionadas aos pronomes. Então, o que é? Vamos lá, o conceito de pronomes. Primeiramente, o conceito, ó. Palavra que representa um substantivo, um nome, sendo usada como termo, adjetivo ou oração inteira, com a função de nome ou que pode substituir. Olha, o próprio nome já diz, ó, pronome. Pronome vai se referir a nomes, substituir nomes, substituir substantivo, substituir adjetivo, ó. É pronome, pronome. Tá vendo? O próprio nome já está relacionando ao que se refere a palavra pronome. Então, nós temos aí, ó, os pronomes pessoais, que se dirige à pessoa. Nele também, o pronome pessoal oblíquos, tratamento, como a gente vai tratar as pessoas, como a gente vai tratar os seres. Pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes pessoais os possessivos, né? O que mais? Vê se eu esqueci de algum. De reflexivos, relativos, né? Então, vários são os pronomes indefinidos. Essas são as classificações. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles.
Tia Samila, qual é o passo? Como é que eu posso realmente aprender os tipos de pronomes? Bom, você precisa ter em mãos um livro ou uma fonte que faça você conhecer todos eles. Quais são todos os pessoais? Quais são todos os oblíquos? Quais são todos os de tratamento? Quais são todos os demonstrativos? Quais são todos os possessivos? Quais são todos os indefinidos? Os relativos, os interrogativos, quais são? Você precisa conhecê-los. A partir do momento em que você tem essa intimidade, conhecendo cada um deles, você já sabe como classificar. É uma parte gramatical, não é isso? Uma parte da gramática, os pronomes, de suma importância, porque eles estão sempre ocupando as frases e orações, e eles estão sempre substituindo os nomes, os substantivos, os adjetivos, seres dentro das orações. Então, os termos, né? Então, nós precisamos compreender cada classificação de pronome, tá bom? Tia Samila, é difícil? Não é difícil. É muito fácil. O que você precisa é compreender cada um deles. Exige um pouco de tempo e um pouco mais de estudo para que você possa encaixar cada um na sua classificação. Porque todos eles têm uma classificação própria, tá ok? Vamos lá para esta primeira plaquinha aqui, ó. Olha, vamos lá, observe a primeira plaquinha. Faça aí uma leitura silenciosa. Pronto, né? Nessa plaquinha nós temos o seguinte: pronomes pessoais se referem especificamente a seres. São divididos em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Substitui os nomes e indicam pessoas do discurso. Quem fala, tá? Para quem fala e de quem falamos. Então, ele indica a pessoa que fala, a pessoa para quem estamos falando e do que vamos falar. Então, se refere aos seres, tá? Aos seres. Então, o próprio nome diz pronome pessoais. Então, se refere a seres. Quem fala, quem ouve e de o que estamos falando. Nesse momento, eu falo, eu. Quem escuta? Você, né? Tu. Do que estamos falando? Estamos falando dos pronomes, não é isso? Então, pronomes pessoais se refere especificamente a seres. São divididos, de um lado, pessoais do caso reto, do outro lado, do caso oblíquo. Tia Samila, me, comigo, ti, contigo. Reticências, os oblíquos, né? Substituem, os pronomes pessoais substituem nomes, indicam pessoa do discurso, quem fala, quem ouve e do que estamos falando. Quem fala, quem ouve
e do que estamos falando. Quais são eles? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela. Tá? Singular. Na parte do plural. Nós, vós, eles e elas. Vamos lá. Eu, tu, ele, ela. Todos esses para o singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Da outra parte. Nós, vós, eles e elas. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Ó, aqui, ó. Eu, primeira pessoa do plural, do singular. Primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São os pronomes pessoais. Para quem eles substituem o quê? Os nomes. Olha só. João Luiz fez a lição. Eu tiro o nome e coloco ele fez a lição. Emily Vitória compreendeu o assunto. Ela, tiro o nome Emily Vitória e coloco ela compreendeu o assunto. Os alunos estão atentos à aula. Tiro o nome os alunos, o substantivo os alunos, e coloco eles estão atentos à aula, ok? Então, a função do pronome pessoal, de cada pronome pessoal, é a substituição de um substantivo, de um adjetivo ou de um quê? De um ser, ok? Compreenderam? Vamos lá para os possessivos. Os pronomes possessivos, como o próprio nome já está dizendo, ele faz referência à posse, aquilo que possuímos, que nós temos, aquilo que eu falo que pode ser meu, pode ser teu, pode ser minha, pode ser tua, aquela coisa que nós temos, que nós possuímos, faz referência à posse, ok? Pronomes possessivos indicam posse em relação às pessoas do discurso. Concorda em gênero, número com a coisa possuída. Por exemplo, eu não vou dizer esta é a minha plaquinha. Eu falo assim, ó, esta é a minha plaquinha. Por quê? Porque é singular, só tenho essa plaquinha. Então, eu falo assim, esta é a minha plaquinha. Então, o minha é um pronome possessivo. Estou falando de um ser, uma plaquinha, né? Então, eu tenho que concordar. Se a frase for no singular, o pronome tem que estar no singular. Se ela for no plural, o pronome tem que vir no plural. Então, ó, quais são eles? Ó, meu ou meus, se for plural. Teu ou teus. Seu ou seus. Dele ou deles. Dela ou delas. Nosso ou nossos. Vosso ou vossos. Ó, deles, delas, minha, minhas. Tua, tuas. Sua, dele, reticência. Então, o pronome possessivo, como o próprio nome diz, ele faz referência, ele indica ideia de posse. Posse, ó. Este é o meu controle. Este é o meu controle. A palavrinha meu, o pronome meu, indica posse, que ele é meu. Então, é um pronome possessivo. Este é o meu controle. Tá vendo?
Este é o meu brinco. Esta é a minha tiara, tá? Meu, minha, meus, tá bom? Então, a ideia de posse, aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho. Pronome demonstrativo é o pronome que vai mostrar, demonstrar, tá? Aquilo que nós vamos mostrar. Por exemplo, indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-a no tempo e espaço. Por exemplo, demonstrativo, aquilo que eu vou demonstrar. Vou pegar aqui novamente o controle, Este controle é branco. Eu falei este, é um pronome demonstrativo. E eu usei a palavra este ao invés de esse. Por quê? Porque ele está em minhas mãos. Está muito próximo de mim. Eu estou tocando dele, E eu coloco ele aqui na mesa perto de mim. Agora eu vou dizer, esse controle é branco. Esse é um pronome demonstrativo de algo que está próximo, mas não tão próximo de mim. Agora eu vou colocar ele bem distante, Aquele controle é branco. Então, aquele, eu estou mostrando um objeto ou um ser que está distante de mim. Então, nós temos os pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo, aqueles, aquelas. Então, se algo está bem próximo de mim, eu uso este, esta, isto. Se está mais ou menos próximo de mim, que não está totalmente próximo, mas está intermediando, nem tão próximo, nem tão distante, esse, essa, isso. Aí eu coloco uma coisa bem distante de mim. Aquele, aquela, aquilo. Então, nós temos que ver a posição, como é que a gente deve usar cada um deles, tá? Ele vai sempre fazer referência a uma demonstração, algo que você vai mostrar, algo que você vai apresentar, tá bom? Mas com bastante cuidado em que momento nós vamos utilizar cada um deles, ok? Por exemplo, esse dia aqui de hoje, eu não falo esse, falei este dia, neste dia, porque nós estamos nele, dentro deste dia, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles mostram, eles apresentam. Olha aquele, olha aquela, olha aquilo, olha isto, olha isso, olha essa, olha, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua importância, tudo tem como ser usado corretamente, tá bom? Então, novamente, pronomes demonstrativos, eles indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-o no tempo e espaço. Quer dizer, o tempo, se for agora este, né? Este. Se for mais amanhã, não, ontem, é aquele dia, aquela hora, não é isso? Algo que já está distante, não é isso? Então, mais uma vez, se um objeto está bem próximo de mim, este ou esta, isto. Se está mais ou menos perto, esse, essa, isso. Já está bem longe, aquele, aquela, aquilo. Então, os pronomes demonstrativos, eles servem para demonstrar. E cada um deve ser usado no seu tempo e espaço, ok? Vamos lá. Nova plaquinha. Vamos dar uma lidinha nessa nova plaquinha. Aqui vai aparecer um pronome que vocês vão até achar assim, nossa, eu nunca ouvi falar nesse pronome. Porque realmente ele quase não é bem estudado. Mas também traz a sua importância porque ele é bastante utilizado, ok?
Vamos dar uma estudada e uma revisada nele, ok? Tá? Primeiramente, vocês façam a leiturazinha, ver se consegue pegar bem a imagem. Certo? Aqui diz assim, ó. Os pronomes reflexivos, né? Reflexivos são pronomes pessoais oblíquos que, embora funcionem como objetos direto ou indireto, refere-se ao sujeito da oração. Indica que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Ó. Então, no pronome reflexivo, nós faremos o uso dos pronomes oblíquos. E mostrará, indicará que o sujeito está praticando e recebendo a ação do verbo. Mais uma vez, nos pronomes reflexivos, nós vamos empregar os pronomes oblíquos e faremos referência ao sujeito, àquele que pratica a ação ou que recebe a ação. Nós faremos referência ao sujeito, àquele que pratica a ação, que faz algo ou que recebe algo, ou que pratica a ação. Olha, o exemplo aqui, ó. Olhei para mim no espelho. Eu fiz uma ação. O que foi que eu fiz? Eu olhei para mim mesma, né? Mim no espelho. Assim, tu te prejudicas. Assim, tu te com eté, te prejudicas. Não é isso? Os jogadores atropelavam-se na disputa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bora lá, ó. Assim, tu te prejudicas. Os jogadores atropelavam-se na disputa. Então, os pronomes reflexivos, eles são os pronomes oblíquos que a gente pega lá no caso reto para empregar, mostrando que o sujeito, o sede que está lá na oração, que está falando, pratica uma ação ou recebe uma ação. No caso, olhei para mim no espelho, pratiquei uma ação. Foi o que eu fiz, eu olhei para mim. Ó, olhei para mim em frente ao espelho. Assim tu te prejudicas, tu recebe algo que vai te prejudicar. Então tu está recebendo algo que não está fazendo bem. Os jogadores atropelavam-se na disputa. Nesse momento, faz a ação e recebe a ação. Atropela e é atropelado. Então, o que é que acontece no pronome reflexivo? São os pronomes oblíquos que estão sendo empregados nas orações, onde tem as ações, para mostrar que o sujeito ou praticou uma ação ou recebeu uma ação. Na primeira oração, que foi do espelho, foi recebida uma ação, não é isso? Na segunda, que a gente diz, tu te prejudicas, você está recebendo algo que não está lhe fazendo bem. E na terceira oração, que o jogador atropelavam-se na disputa, os jogadores estão atropelando e estão sendo atropelados. Estão fazendo a ação, estão recebendo a ação. E todas elas, observem bem que foram empregados os pronomes oblíquos. Então, a função do pronome reflexivo é pegar os oblíquos, jogar na oração e mostrar que o sujeito está ou recebendo uma ação ou fazendo uma ação, ok? O sé, o mé, o nu,
discutir. Bom, o que é que vocês vão fazer? Pegar a tabelinha dos oblíquos e estudar, conhecer orações que tenham eles empregados nelas e verificar por que eles estão ali, qual a importância deles ali. Eles estão ali para indicar uma ação recebida ou uma ação colocada, não é isso? Aí, nós temos também os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são os pronomes que nós usaremos para tratarmos as pessoas. Usaremos para tratar o ser, né? Como o próprio nome diz, tratamento. Como nós devemos tratar? Pronome de tratamento são aqueles que indicam um trato cortês ou informal, sempre concordando com o verbo na terceira pessoa, tá? Sempre concordando com o verbo na terceira pessoa. Olha só, nessa parte que diz assim, é um trato cortês ou informal. Cortês, que tem aquela cordialidade, onde a gente tem que ter uma expressão melhor, uma forma melhor, ou informal, para as pessoas mais conhecidas, amigos, coleguinhas, ok? Então, como é que a gente vai tratar uma pessoa que nós não conhecemos? Como é que a gente vai tratar uma pessoa mais velha? Como é que a gente vai tratar uma autoridade? Como é que a gente vai tratar o vô e a avó, a mãe e o pai, o coleguinha, a coleguinha? Então, o tratamento, ele quer trazer tudo isso aí para vocês. Como será o trato para cada ser, para cada pessoa, dependendo do espaço, da idade, da ocupação de cargo. E é importante que vocês conheçam. Por quê? Porque vocês vão precisar para fazer algum dia um ofício, para poder se dirigir àquela pessoa, àquela autoridade, para poder saber como tratar cada ser em caso de uma carta, caso de uma declaração, um ofício, uma palestra que vocês forem, uma necessidade de vocês estarem ali com a linguagem mais formal, uma necessidade de vocês estarem ali com uma linguagem menos formal. Então, faz-se necessário que cada um de vocês aprendam os pronomes tratamentos adequados. Então, é necessário que vocês façam uma tabelinha, peguem uma tabelinha, ou no livro, ou na gramática, ou na internet, e vejam a quem se dirige cada pronome, o porquê ser usado daquele jeito, tá bom? Alguns vão ser usados de forma informal e outros de forma mais cordial. Vossa Alteza, né? Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Reverendíssima, Senhor, Senhora, Você, são alguns dos pronomes de tratamento que nós precisamos saber a hora de usar cada um, ok? É muito importante. Isso vai ajudar vocês por toda a vida, ok, gente? Eu vou